A todos os irmãos amados, aqui quem vos fala é o pastor Manuel. Hoje houve um imprevisto, então não vou poder estar lá na igreja, mas daqui mesmo de onde estamos eu quero transmitir uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesse momento, nessa tarde. Eu quero ler aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4, aonde o apóstolo Paulo nos diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, Paulo, nós conhecemos bem a sua história, conhecemos bem a forma com que o Evangelho chegou até esse homem. Todos conhecem a história e têm por ele uma admiração tamanha. E sabemos que Paulo escreveu as cartas paulíneas, e ele escreveu a casais, ele escreveu a solteiros, a senhores, senhoras, a obreiros, pastores, enfim. Paulo foi um homem que Deus usou poderosamente nesta terra. E é para nós uma inspiração. Paulo é para muitos, inclusive particularmente para mim, uma inspiração por uma postura, uma conduta ilesa, impoluta, que em nada permitiu que a honra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo fosse manchada. Deixando aqui para nós um exemplo muito claro, um exemplo muito forte de que nós precisamos viver de tamanha a forma. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, e especificamente nesse texto, ele diz que ele dá graças a Deus a nosso respeito, a respeito da igreja de Corinto. Queridos irmãos, nós precisamos dar graças a Deus por cada vida que conhece ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos alegrar por cada alma que chega a Ele o Evangelho da salvação, e este então entende no seu coração a necessidade e aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Evangelho, amados, ele não pode de forma nenhuma ser visto por nós cristãos como uma batalha para ver qual igreja é a melhor, para ver qual igreja está mais correta, para ver qual igreja prega mais certo, para ver qual pastor sabe mais. Pelo contrário, nós precisamos dar graças a Deus por cada igreja aberta nesta cidade, neste mundo, no seu bairro, onde você se encontra, cada porta que Deus abre, cada homem e mulher de Deus que é levantado nesta terra é uma alma menos para a condenação. E nós precisamos ser gratos, nós precisamos glorificar a Deus pela vida daqueles que se convertem ao Senhor. A palavra de Deus também diz pela boca de Paulo que em tudo nós fomos enriquecidos por intermédio de Jesus Cristo. Eu quero deixar para você nessa tarde uma palavra para a sua meditação, baseado nisto. Em tudo nós fomos enriquecidos. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o Evangelho, a palavra de Deus diz que o Evangelho não é comida, não é bebida, né? Mas nós também sabemos que quando nós vivemos na obediência a Deus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, passamos a ser conduzidos por ele, ele tem uma série de promessas que ele
nos fez. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 18, a palavra do Senhor vai nos dizer: vinde e argue-me nisto, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam como escarlata, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A palavra do Senhor diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, e diz que se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto da tua amassadeira. Enfim, uma série de promessas, de bênçãos de Deus nesta vida. Nós sabemos que Jesus Cristo diz que nós não devemos, amados, ajuntar tesouro aqui na terra, aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba, mas precisamos ajuntar tesouro no céu. Mas quando Jesus está nos falando sobre isso, Ele está nos falando para nós não sermos gananciosos, não usarmos o evangelho de sorte da ganância para o nosso bel prazer e para o nosso próprio crescimento. Mas a palavra de Deus diz que Deus é um ser extremamente, entenda isso, Deus é um ser extremamente boníssimo, misericordioso. Lamentações 3:22 diz que a sua misericórdia, as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Então, quando nós estamos na obediência com o Senhor, a tendência nossa é crescer em todos os aspectos. O crescimento, ele deve ser galgado por nós primeiramente espiritual. Buscar, conhecer e, como diz o profeta, e continuar, prosseguir conhecendo o Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, conhecer a Deus, conhecer a tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, é de extrema importância para as nossas vidas. Buscar, conhecer quem é o nosso Deus e o quão poderoso Ele é e o quão poderoso Ele pode nos abençoar é dever meu e seu, é dever de todo e qualquer cristão. E nós precisamos entender isso, conhecer a Deus. De que forma, pastor, que eu posso conhecer a Deus? Com uma vida de oração, com uma vida de renúncia, com uma vida de entrega, com uma vida de jejum, com uma vida de leitura da palavra. Eu vou estar a cada dia mais conhecendo ao Senhor, mergulhando nos lençóis mais profundos da sua palavra. O crescimento espiritual deve ser a âncora que firma o cristão, que sustenta o cristão. Mas com isso vem também o crescimento físico, o crescimento financeiro, porque, como nós falamos no dia de ontem, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele nos dá a sabedoria para administrar os nossos bens e para crescer. É interessante que ontem nós estávamos falando no culto de ensino e alguém perguntou: pastor, mas por que nós devemos ter uma vida próspera? A palavra de Deus diz no livro de Cânticos, de Eclesiastes, que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas. E depois de muitos dias nós o acharemos e repartiremos com 2 e ainda com 3. Jesus Cristo, quando estava no monte ali, dando o sermão, que os discípulos vieram até ele e disse: mestre, a população está com fome, nós precisamos ordená-los que vá até as aldeias para comprar comida. Jesus disse: dai-vos de comer vós mesmos. E ele então pega os pães, pega os peixes, ora e manda que seus discípulos comecem a multiplicar, a repartir o pão entre as pessoas. E os pães e os peixes começam a se multiplicar. Por que eu e você precisamos buscar ter uma vida próspera? Para o nosso bel crescimento, para o nosso bel prazer? Não, mas para nós buscarmos abençoar a vida daqueles que estão necessitados. Jesus fez isso e nos deixou o exemplo. A palavra do Senhor diz no livro de Atos dos Apóstolos que os discípulos, eles não consideravam nada
nada, absolutamente nada propriamente seu, mas todos vinham, traziam os seus bens, entregavam aos pés dos discípulos e eles repartiam com aqueles que tinham necessidade. Amados, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que nós precisamos sim ter uma vida próspera, mas não é para soberba. A vida próspera que o Senhor tem para nós é para que nós possamos repartir com aqueles que necessitam. É para que nós possamos repartir com aqueles que precisam. É para que nós possamos dividir o nosso pão com aquele que não tem pão. Para nada mais serve o crescimento financeiro na minha vida e na sua vida, a não ser para isso. Agora, quando eu busco o crescimento financeiro para o meu bel prazer e não procuro dividir o pão com o meu próximo, não procuro contribuir e ajudar, ser fiel na casa do Senhor, e vou buscando cada dia mais enriquecimento, eu estou sendo egoísta. E a palavra de Deus tem para mim um castigo. Agora, o cristão precisa entender que ele não pode viver a sua vida fadigado buscando a riqueza. Deuteronômio, o próprio livro de Deuteronômio diz que quando eu obedeço à voz do Senhor, meu Deus, todas estas bênçãos, elas vêm e elas me alcançam. Você precisa entender, meu amado irmão, que não é você que tem que correr atrás da bênção. Quando você está vivendo na obediência à palavra do Senhor, a bênção de Deus, ela vem e ela alcança você. A bênção de Deus, ela vem até você. A palavra é muito clara: todas estas bênçãos virão e te alcançarão. É assim que acontece. A bênção de Deus, ela enriquece, diz o Provérbios, e ela não acrescenta dores. Agora você precisa entender que Deus conhece o seu coração. E se você estiver correndo atrás de riquezas, correndo atrás de enriquecimento, simplesmente para você e para mais nada, eu lamento te informar, mas Deus não vai te conceder isso. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos diz que nós devemos buscar ter uma vida com Deus. As demais coisas ele nos acrescenta. Ele acrescenta a todas as nossas necessidades para que eu e você possamos ajudar aqueles que estão em dificuldade. Para nada a não ser isso que nos serve o crescimento financeiro. Então você precisa entender isso. É por isso que a igreja do Senhor, ela precisa do seu dízimo. É por isso que a igreja do Senhor, ela precisa da sua oferta, para que ela possa se manter, para que ela possa manter o seu trabalho social, para que ela possa ajudar aqueles que estão necessitados. É para isso que nós precisamos. É para isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou o caminho da fidelidade. Seja fiel ao Senhor e Ele será fiel a você. Busque viver para o Senhor e todas as suas necessidades Ele suprirá. Não temas, não andes afadigado buscando a riqueza. Não precisa se matar, se debater buscando a bênção financeira. A sua necessidade Deus conhece. Você só precisa ter um coração sincero. Você só precisa ter um coração reto. Você só precisa ter um coração puro e verdadeiro diante de Deus, que Ele há de acrescentar na sua necessidade. E mediante a sua necessidade, seja mediante aquilo que Ele acrescentar na sua necessidade, seja fiel. Devolva aquilo que é do Senhor. Entregue na casa do Senhor aquilo que é dele. Lembre-se da promessa de Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Então, quando você abençoa a casa do Senhor, você será abençoado por Deus. Reflita nisso, pense sobre isso, medite sobre isso. Nós precisamos viver a palavra de Deus como ela é, e não como nós queremos que ela seja.
Pastor, Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa do seu dinheiro. Por isso é que Deus precisa que você cresça financeiramente, para que você possa olhar para o necessitado e ajudar o necessitado. É por isso que Deus enriquece aos homens. Mas infelizmente a ganância, infelizmente a sorte da ganância não permite o homem enxergar que ele não é enriquecido a não ser com esta finalidade: ajudar o seu semelhante. Mas nós precisamos manter a nossa fé, nós precisamos manter a nossa oração, crendo que Deus há de convencer ao coração endurecido e fazer com que as pessoas entendam que servir a Deus é nada mais, nada menos do que servir ao seu irmão necessitado, servir ao seu irmão que precisa. Quantas e quantas pessoas estão necessitadas de um prato de comida? Talvez você tenha almoçado hoje aquele almoço farto, aquele almoço maravilhoso, e quantas pessoas estão aqui em Uberaba, aí aonde você está assistindo essa transmissão, está até agora sem almoçar. Você já parou para pensar nisso? Quando você olha no fogão e fala, poxa vida, não tem outro tipo de carne para comer, você já parou para pensar que há centenas de pessoas que nem arroz têm para comer, quanto dirá carne? É dever da igreja, é papel do corpo de Cristo pensar e fazer algo pelos necessitados. E é por isso, e não por outra maneira, que Deus quer que você tenha uma vida próspera. Mas para você ter uma vida próspera, você precisa ser fiel ao Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Em tudo fostes enriquecido em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a palavra está dizendo em tudo. Mas o que está faltando? Está faltando, meu irmão, minha irmã, você ter atitude de cristão. Pense nisso. Eu quero orar com você. Você que está nos assistindo ou que vai assistir mais tarde, que é um dizimista fiel, que é um ofertante fiel na casa do Senhor. Eu quero orar por você nessa tarde. Você que ainda não é, eu quero liberar uma palavra na sua vida, para que você comece a ser um dizimista na casa do Senhor, começar a ofertar, começar a cuidar de seu pastor, começar a cuidar da família pastoral, porque a tendência de quem faz isso é crescer cada dia mais. Lembre-se disso. Eu me lembro de uma vez na minha vida, minha e de minha esposa, em que tudo que nós tínhamos, nós repartíamos com os nossos pastores. Nossa igreja era muito pequena, mas Deus nunca nos permitiu passar necessidade. Pelo contrário, Deus sempre supriu as nossas necessidades, porque Ele conhecia o nosso coração e sabia que nós sempre fomos extremamente generosos com aqueles que precisam. E entenda uma coisa, meu irmão. Ah, pastor, eu não tenho, eu quero muito ajudar, mas eu não tenho. Comece com o pouco. A palavra de Deus diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Não se começa no muito, se começa no pouco. Não se sobe uma escadaria pisando no último degrau primeiro. Se sobe uma escadaria pisando o primeiro degrau. Então dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Comece a ser dizimista. Comece a ser ofertante. Abençoe os seus pastores. Cuide dos seus pastores, da família pastoral, da esposa do pastor, dos filhos do pastor. E você vai ver a prosperidade de Deus entrar na sua vida. Você vai ver a prosperidade de Deus, ela chegar na sua vida de uma forma transcendental. Creia nisso, meu irmão. Eu posso te dizer isso de experiência própria. Leve essa palavra para o seu coração.
Antes de nós orarmos, eu quero aqui, mandar um alô especial para nossa irmã missionária Ana Renata, nosso irmão pastor Leandro Moraes, que está nos assistindo, missionária Ana Renata está ali no bairro Beija-Flor, na igreja Casa de Oração para as Nações, meu amigo pastor Wellington, uma família que eu amo muito, aprendi a amar, vieram de São Gotardo, vieram pela fé, assim como nós viemos aqui para Uberaba, e Deus tem honrado eles ali. Um abração, meus queridos, que Deus abençoe vocês, eu amo muito vocês. Pastor Leandro Moraes está lá em Ituiutaba, Igreja Batista Shekinah, veio ali, amando do Bispo Celso, está ali também fazendo a obra do Senhor. Lá nós temos grandes irmãos e amigos lá, e agora o pastor Leandro Moraes, que agora é um cidadão ituiutabense, meu querido, que Deus abençoe, também foi pela fé, que Deus te dê toda a sabedoria, toda a graça, todo o entendimento aí para você ganhar essa cidade aí para Jesus. A todos os irmãos que nos assistem, os que ainda vão nos assistir, a família Shekinah aqui de Uberaba, que Deus possa vos abençoar, todos os nossos irmãos, o apóstolo Marcelo Apolinário, enfim, todo mundo. Nós vamos orar agora, que Deus possa vos abençoar. E eu quero pedir a você que é ovelha desses homens e mulheres de Deus que nós falamos, a você que é ovelha de outros homens e mulheres de Deus, receba essa palavra na sua vida. Comece a ser um dizimista na casa do Senhor, comece a ser um ofertante na casa do Senhor, cuide de seus pastores, e você verá a prosperidade de Deus entrar na sua casa. Você vai ver Deus abençoar você e trazer para você, de onde você menos espera, o suprimento à sua necessidade. E você vai olhar e vai falar: realmente Deus é poderoso para fazer. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero neste momento apresentar, ó Deus, cada um dos teus servos que tem sido dizimistas, têm sido ofertantes na casa do Senhor. Ó Deus, eu quero te apresentar, Senhor, os teus filhos que têm cuidado de seus pastores, meu Pai, das esposas, dos filhos de pastores. Meu Deus, que o Senhor venha honrar aquilo que está escrito na tua palavra, que a prosperidade do Senhor possa entrar na vida deles. Meu Pai amado, aqueles que têm sido dizimistas, têm sido ofertantes na tua casa, repreenda o devorador, o destruidor, o migrador, repreenda todo espírito de miséria na vida dos teus filhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda não são, que o Senhor possa tocar em seus corações, porque a palavra do Senhor diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Senhor, o Evangelho de João diz que é o teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então que teu Espírito venha convencer, meu Deus, o teu povo, aqueles que trabalham, que têm as suas rendas, a serem dizimistas fiéis na tua casa, a serem ofertantes fiéis na tua casa, para que os pastores, ó Deus, tenham condição, meu Deus, de fazer aquilo que o Senhor tem projetado em cada coração. Existem igrejas sendo construídas, meu Deus, existem projetos de compras de terreno, mas para isso nós precisamos, ó Deus, do dinheiro, Senhor. Para isso nós contamos com o dízimo, com a oferta dos teus filhos. Meu Pai, aqueles que estão desempregados, abre as portas de emprego. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a prosperidade do Senhor entre na casa dos teus filhos. Pai, eu quero orar neste momento por aqueles, ó Deus, que têm, Senhor, passado pelo vale da sombra e da morte, tem passado por enfermidades. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cura eles nessa tarde. Envia um anjo do Senhor agora. Meu Deus, vai tocando, remanto, rabacomanácia. Meu Pai amado, derrama do teu óleo, derrama da tua graça sobre aquele que está enfermo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, apenas uma palavra do Senhor é suficiente. Remanto, raidecomanácia.
abundância. Apenas uma palavra do Senhor é suficiente, meu Deus, para que o enfermo seja curado, para que o cego passe a enxergar, o paralítico passe a andar, o mudo passe a falar e o surdo passe a ouvir. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, os teus filhos, pastores, que têm sofrido, Senhor, arduamente, meu Deus, no campo de batalha, meu Deus, que tem travado uma batalha espiritual, Senhor, que tem lutado contra principados, contra potestades, que tem enfrentado a fúria satânica dentro das igrejas, meu Deus, mas que tem trabalhado com intensidade, com integridade em favor do teu reino. Oh, remanto, rai de comanácia, Espírito Santo de Deus, cobre estes pastores com teu sangue, enche eles da tua graça, enche eles do teu poder, da tua unção, e reveste eles da armadura de Efésios 6:10. Pai querido, eu quero orar agora, Senhor, pela família Shekinah, ó Deus, aqui de Uberaba, que o Senhor vá de encontro a cada um, meu Deus, que o Senhor vá derramando a tua unção, a tua graça, curando os enfermos. Visita, Senhor, a minha esposa, meu Deus, a minha família, a minha filha, meu Deus, em nome de Jesus, toma esta igreja nas tuas mãos, e esta igreja, Senhor, ela seja nesta cidade um referencial da glória do Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai amado. Senhor, aonde esta transmissão chegar, Senhor, Deus de infinita misericórdia, eu clamo ao Senhor, meu Deus, que teu Espírito chegue junto, meu Pai, convencendo o pecador, meu Pai, se tiver alguém neste momento que estiver passando por um período de frieza espiritual, que o Senhor possa aquecê-lo agora com o fogo de Pentecostes, recanta lá, e trazê-lo, ó Deus, de volta para a verdade do teu evangelho, Pai amado. Senhor, nós queremos orar pela nossa querida cidade de Uberaba, Senhor, pelas lideranças de Uberaba. Meu Deus, abençoe esta cidade, abençoe as lideranças, meu Pai, lideranças evangélicas, meu Deus, civis, militares, ó Pai, cobre esta cidade, a cidade de Tuiutaba, Araguari, Senhor, São Gotardo, meu Deus, toda a região, Senhor, este Brasil, Pai amado, esta pátria amada, maravilhosa, toma em tuas mãos, Senhor, e que nós possamos a cada dia, meu Deus, cheios da tua autoridade, arrancar as almas, ó Deus, que estão nas garras de Satanás e trazer para a verdadeira luz de Cristo Jesus. Senhor, nós oramos nessa tarde e te agradecemos em nome de Jesus. Meu querido, receba esta palavra, esta oração, trouxe uma palavra voltada para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não é dizimista, que ainda não é ofertante, que está na igreja, para que você comece a fazer isso. Lembre-se daquilo que nós falamos ontem. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, mas existem castas de demônios que só saem mediante a fidelidade no meu dizimar e no meu ofertar. Queridos, que Deus possa vos abençoar. Amanhã nós estaremos neste mesmo horário ali na igreja transmitindo uma palavra de Deus ao seu coração, Deixe aí, por favor, deixe aí o seu comentário, deixe aí, uma palavra, nos ajude. Eu sou novo nisso, ainda estou caminhando, estou engatinhando como uma criança, aprendendo aí com os amados irmãos que já são mais experientes na área da comunicação, mas aceito as críticas também para me ajudar a melhorar, tá certo? Que Deus possa vos abençoar abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui mais uma vez mandar um abraço para a missionária Ana Renata que está nos assistindo, pastor Leandro Moraes, que Deus vos abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã em nome de Jesus.